for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor continue a manifestar, Senhor Deus, o mover, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito aqui nessa igreja. Hoje teremos, Senhor Deus, aqui uma palavra muito prática para os nossos corações. Que nossos ouvidos estejam atentos, Pai, à Tua voz, ao Teu direcionar, ao que a Tua palavra vem nos ensinar, e que Teu Santo Espírito também nos capacite, Pai, para que nós, como igreja, Senhor, consigamos colocar em prática, para sermos uma igreja forte, para que sejamos, Senhor Deus, como famílias aqui representadas, famílias fortes, Pai. Uma sociedade forte, Senhor, que honra a Deus em primeiro lugar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, encontre liberdade nos nossos corações. Nós trazemos cativo a Ti, Senhor, nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor se manifeste aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus pela tua vida. Nós estamos numa série de palavras que chama Famílias Fortes, um legado dos céus. E hoje é a palavra de número 4. Queria verificar aqui, quantos que não perderam nenhuma dessas palavras? Que pegaram todas as palavras? Amém, poucos pastores. Em nome de Jesus, que na próxima série todos participem de todas as palavras. Está no YouTube, não percam, está lá. Você que perdeu alguma das palavras pode estar resgatando lá. Verdade, Igreja Tijucas. Amém? Nós passamos então pela primeira palavra que falou sobre o fundamento, sobre a edificação, famílias fortes perdoam, e hoje a palavra diz que famílias fortes vivem em ordem. Cutuca a pessoa do teu lado aí e fala para ela: famílias fortes vivem em ordem. E o objetivo dessa palavra é apresentar para todos nós o modelo de Deus para um lar equilibrado, onde cada membro entende o seu papel, a sua responsabilidade. Quando há ordem, há paz, direção, crescimento para toda a família. Como eu mencionei na oração, esta é uma palavra muito prática, mas extremamente espiritual. Porque o Senhor age através da ordem. Então, aguce os seus ouvidos. Não se distraia, porque você vai conseguir colocar em prática tudo que você aprendeu hoje. Amém? Nós vivemos uma geração que valoriza a liberdade, mas muitas vezes rejeita a estrutura. E eu queria pedir para que coloque na tela aqui Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao 33. Se você desejar abrir na sua Bíblia aí também. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 21. Amém? Amém ou não amém? Amém. O verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e a apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. A Bíblia nos mostra que uma vida saudável, ela precisa viver em ordem. Deus criou o universo com ordem. Ele separou o dia da noite, Ele criou as estações, Ele criou o ciclo da vida. Quando a ordem de Deus ela é respeitada, há harmonia. Quando ela é quebrada, surge o caos. Pesquisas sobre família mostram que quando as crianças elas crescem num ambiente estruturado, ela tem maior estabilidade emocional e um melhor desenvolvimento social. E isso confirma um princípio bíblico, que diz que famílias fortes não vivem no improviso, elas vivem intencionalmente. A palavra nós vamos separar hoje em 3 pontos. E o primeiro ponto diz que famílias fortes têm papéis claros. Famílias fortes entendem que ordem não é rigidez. Ordem é estrutura que protege o lar. Sabe, as pessoas hoje vivem como se ordem fosse punir elas, como se fosse uma punição. E não foi para isso que Deus criou a estrutura. Não foi para isso que Deus criou a ordem. A ordem serve para nos proteger. É diferente quando a gente encara assim. Sabe, às vezes as pessoas, elas questionam e reclamam o sistema militar. Mas aquele sistema, ele é daquele jeito porque ele tem que ser daquele jeito. Porque se cada um fizer do seu jeito, conforme o que der nas ideias, pensa na bagunça que ia ser. A ordem, ela protege. Ela protege o teu lar, ela protege a tua vida. Então eu queria que vocês começassem a pensar deste modo de pensamento. Ali no texto de Efésios, no versículo 25, diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Deus ele estabeleceu papéis dentro da família. Isso não fala sobre superioridade. Quando a palavra está falando sobre que a esposa tem que se sujeitar, que o marido lidera, não está falando sobre superioridade. Está falando sobre responsabilidade. E a responsabilidade requer de nós, homens, um papel e um posicionamento muito importante na sociedade. Quando os homens são fortes, quando os homens cumprem o seu papel, quando eles entendem, todo mundo ganha. Todo mundo sai ganhando. Existe paz, existe segurança. Mas não basta um homem fazer assim. Todos precisam começar a caminhar assim. E a palavra, ela traz esse ensinamento. E nós estamos sendo expostos à palavra para que comece por nós. Se o mundo está perdido, que comece aqui uma transformação. Amém? O marido é chamado a liderar servindo. Jesus nos deu o exemplo que a liderança, ela acontece primeiro com o serviço. O líder serve. E é esse modelo de liderança que o Senhor nos ensinou. A esposa foi chamada para colaborar, edificando o lar, edificando a casa. Quando cada um assume o seu papel, a família floresce. Ela desabrocha.
tem saúde, tem vida, tem paz, tem harmonia no lar. Para haver ordem, é necessário organização no lar, no trabalho, na vida. Pense aí por um instante. Qual é o seu papel? Qual papel você tem desempenhado até os dias de hoje? Algumas pessoas têm mais facilidade para se organizar na vida. Outras precisam exercer isso com uma certa disciplina. Mas vale a pena o esforço. Usem a comunicação, uma comunicação clara. Façam combinados. Definam quem faz o quê. Há um ditado popular que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Faz sentido para nós, eu não sei se para nossos irmãos estrangeiros, Agostinho, faz sentido esse ditado? Cachorro, quando ele tem 2 donos, ele morre de fome. Por quê? Significa que quando a responsabilidade por certa tarefa é de todos, ela acaba sendo de ninguém. A falta de clareza, neste caso, acaba resultando em falhas, afetando um resultado efetivo. Provoca caos, provoca desordem, provoca atritos, cobranças, acusações. Ninguém nunca teve isso em casa, né? Só eu. E graças a Deus, pela vida da minha esposa que me suportou, nos tempos em que eu não cumpri o meu papel, nos tempos em que eu andei perdido, nos tempos em que eu negligenciei a minha responsabilidade. Mas Deus tem nos sustentado. Os planos dele e a obra dele, elas não param. Apesar de nós, elas continuam caminhando. Te amo, viu? Quando os papéis são claros, a casa funciona melhor. E ela precisa funcionar melhor. Alguns exemplos. Quando o marido ele lidera espiritualmente, quem que ora primeiro na casa? Quem que vocês acham? É o homem. É o homem que puxa a sua família para a oração. É o homem que puxa a sua família, seus filhos, para lerem e estudarem a palavra. Ele que toma decisões com sabedoria. Ele protege a sua família emocionalmente. Ele nutre a sua família emocionalmente. Se você que está aqui é um homem turrão, pare para pensar nisso. A sua família, a sua casa depende de que você traga nutrição emocional, segurança emocional para sua casa. A segurança vem de você. Entenda isso. É sua responsabilidade. A esposa, ela edifica o lar, organizando e também no cuidado com os filhos. Ela define que cada coisa tem um endereço. Assim, ela mantém a ordem, facilita a vida de todos, poupa tempo e evita imprevistos, estresses desnecessários. Você, mulher, se você tem dificuldade para se organizar, se esse não é o seu ponto forte, procure formas de você fazer isso como disciplina. Porque uma casa bagunçada gera estresse, gera atritos, gera confusão. O marido, quando ele chega em casa e vê aquela casa revirada, o nível de cortisol dele aumenta. Ele precisa chegar e encontrar em casa um ambiente seguro, um lar em paz,
uma atmosfera que não tenha gritos, uma atmosfera onde que a paz reine. E está nas mãos da mulher o poder de trazer essa paz para dentro de casa, porque é ela quem edifica o lar. Uma mulher tola derruba o lar com as próprias mãos. A sábia edifica, diz a palavra. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Não esquece que você tem a tua responsabilidade também, mano. Uma frase diz assim: a verdadeira liderança cristã começa no serviço. Mas as famílias fortes, elas não apenas têm papéis claros. Famílias fortes também organizam prioridades. E esse é o nosso segundo ponto. Famílias fortes definem prioridades. Em Josué, no capítulo 24, verso 15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: na nossa família, nós já decidimos quem é a prioridade. E na sua casa, você já decidiu o que é prioridade? Isso é uma responsabilidade de todos nós. O que é prioridade para você? Hoje muitas famílias vivem assim. Prestem atenção. Trabalho domina o tempo. Celular domina a atenção. A agenda domina a rotina. E a família? Pergunta aí, Jesus, para sua esposa: e a família? E a família, gente? A família vira o que sobra. É ou não é? Famílias fortes fazem o contrário. Elas protegem o tempo para aquilo que realmente importa. E eu queria trazer para vocês uma ilustração. Imaginem vocês um jarro. E nós precisamos colocar nesse jarro 3 elementos: pedra, areia e água. Se nós colocarmos primeiro a areia, depois as pedras e por último a água, vai sobrar material. Não vai caber tudo ali dentro. Mas se ao contrário, nós colocarmos primeiro as pedras, as grandes pedras, depois as pedras menores, depois nós colocarmos areia e por último então a água, vai caber tudo. Reflita por um instante: tem cabido tudo na tua vida? No seu dia a dia, você tem conseguido realizar todas as coisas? Você tem priorizado o Senhor? Você tem tido um tempo a sós com Ele para orar, para se dedicar à palavra, para se dedicar a escutar a sua esposa, a se dedicar a escutar os seus filhos, a ensiná-los? Ou como falamos antes aqui, a família vira o que sobra. O tempo passa rápido demais. E às vezes a gente se dá conta tarde demais do quanto a gente perdeu tempo. Na família, as pedras grandes, elas são primeiramente Deus, depois o casamento e por último os filhos. Isso é o que tem que entrar primeiramente na sua vida, dentro do seu jarro. Deus, casamento e família são os nossos pilares. O trabalho não pode ocupar esse lugar. Os amigos não podem ocupar esse lugar. Quando você coloca outra coisa intrusa neste meio, vai sobrar. Tem coisa que vai ficar de fora. O essencial vai ficar de fora. Qual é o resultado, gente? Pare e pense.
Então, alguns exemplos de famílias fortes, o que elas fazem juntos? Como eles priorizam? Famílias fortes, elas jantam juntas. Elas fazem alguma das refeições, pelo menos uma, juntos. Lá em casa a gente tem priorizado jantarmos juntos, porque as outras refeições a gente não consegue, mas jantamos juntos. Famílias fortes, elas oram juntos. Elas têm tempo de qualidade. Elas ditam a prioridade nos gastos. Elas exercem princípios como gastar menos do que ganham, ter reserva de emergência, fazem planos de conquistas e perseveram até o fim. Se você não decidir as suas prioridades, o mundo decidirá por você. Se você não decidir as suas prioridades, o mundo decidirá por você. Partindo para o terceiro ponto. Famílias fortes entendem que ordem espiritual precisa ser transmitida aos filhos. Como pais, nós temos a missão de discipular os nossos filhos. Deus, Jesus, através de Jesus, nos orientou, nos ensinou para que nós façamos discípulos. E os primeiros discípulos que nós devemos fazer é a nossa própria casa, são os nossos próprios filhos. É nossa responsabilidade como pais discipular os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Filhos não crescem espiritualmente por um acaso. Elas precisam ser intencionalmente discipuladas. Nós precisamos entender, gente, e ativamente nós precisamos ensinar os nossos filhos, caminhar com eles. E como, gente, como é que a gente vai conseguir discipular os nossos filhos se nós não priorizarmos um tempo com eles? Se eles não forem inseridos para dentro do jarro, como? Hoje o mundo está discipulando os nossos filhos através das redes sociais, de influencers, de youtubers, da escola, cultura e por aí vai. Se os pais não discipulam, alguém vai discipular. Quantos estão chorando porque não discipularam os seus filhos e os filhos se perderam? De novo, gente, o tempo passa rápido demais. Não perca tempo. A Bíblia diz em Salmos 127, versículo 4: como flechas na mão do guerreiro são os filhos. Gente, a flecha, ela precisa de um direcionamento na mão do arqueiro. Os nossos filhos, como flechas em nossas mãos, eles precisam ser direcionados. Nossos filhos vão avançar à medida com que nós nos esforçamos para retinir este arco. A força que nós empregarmos na nossa vida para estender esse arco é a distância que eles vão alcançar na vida. Mas mais importante do que a força é qual é a direção que nós vamos dar para eles. Muito mais importante do que aonde eles vão chegar é como eles vão chegar lá. E depende de nós direcionarmos nossos filhos. Não deixe seus filhos ao acaso. Sem direção, o seu filho se perde. Pais que leem a Bíblia com os filhos, oram por eles, conversam sobre decisões espirituais. Os pais que corrigem a rota quando o comportamento é inadequado. Pais que dão tarefas adequadas conforme a idade do filho. Eles estão direcionando a flecha para o lugar certo. É importante, é no dia a dia, gente, é caminhando junto.
Eu gosto muito quando a pastora explica aqui que nós, como pais, estamos criando um caminho invisível para que os nossos filhos possam trilhar. E se trata disso. Nós somos responsáveis. Existe oração, existe leitura prática no dia a dia, mas o mais importante é este tempo de conversa, de abraço, de acolhimento, de direcionamento. O discipulado mais importante, ele acontece dentro de casa. Vocês devem ter exemplos em casa das vezes que os seus filhos te surpreenderam fazendo algo que vocês têm ensinado a eles. Quando de repente você percebe, tá fazendo direitinho. Dá uma alegria no coração, né? Agora, quando ele comete um erro, nós precisamos ter paciência. Nem sempre é fácil. Mas precisamos corrigir a rota, corrigir o comportamento. Separa o seu filho da atitude que ele está tendo. Ele é uma bênção. Seu filho é uma bênção. Corrija o comportamento, não a pessoa. Vocês conseguem entender a diferença? Indo para a conclusão, gente. Famílias fortes não vivem no improviso. Elas entendem seus papéis, definem prioridades, discipulam a próxima geração. Quando há ordem, há paz. Quando há propósito, há direção. Famílias fortes não acontecem por acaso. Elas são construídas com intenção. Famílias fortes não vivem no improviso. Elas organizam aquilo que é importante para Deus. Há umas 2 semanas, a minha esposa me chamou, eu estava no trabalho. Ela falou, você pode falar? E daí, é algo meio diferente do dia a dia. E eu logo me assustei, falei, aconteceu alguma coisa. Liguei para ela, ela recusou a ligação, falou, não precisa me ligar. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, não, eu estava aqui em casa organizando algumas coisas, estava conversando com Deus e pedindo a Deus para que Ele pudesse nos abençoar. A gente quer uma casa nova, a gente deseja algo melhor, uma casa maior para os nossos filhos. Nós temos 3 crianças, um menino de 11 anos, as meninas são menores, eles dormem no mesmo quarto e é um desejo do nosso coração ter uma casa mais espaçosa, pelo menos com um quarto a mais, para que o Luiz Antônio consiga ter também a privacidade, afinal de contas eles estão crescendo. E ela falou que ela teve uma impressão no espírito, o Senhor falou com ela de que olhe para a sua casa. Você não está cuidando com o zelo que deveria cuidar. Tem coisas desorganizadas, tem manutenção para fazer. Tem muita coisa, está entulhado. Isso não é culpa dela, é nossa. A gente passou por um período cuidando da loja, fazendo diversas coisas, a vida bastante sobrecarregada de ativismo. E depois passamos por alguns perrengues, e a gente dá aquela desanimada, bate aquela deprê, e você fala, deixa, agora não, na outra, mais para frente. E tu vai empurrando com a barriga, não é mesmo? Aí quando ela me falou isso, eu fui bem assim, eu tô nessa também. Inclusive ontem, eu já passei numa loja e eu comprei uma tesoura de poda, porque eu preciso cuidar do jardim. E naquele final de semana, isso era na sexta, no sábado, eu já comecei a cuidar do jardim, já comecei a limpar o terreno, porque lá em casa nós temos definidas as tarefas que são de cada um. E a parte do pátio é minha, e ela já estava na organização do lar. Como é que você quer coisa nova na sua vida se você não está cuidando nem daquilo que o Senhor tem colocado já disponível para você? Sabe, isso nos coloca em movimento. Eu quero que você entenda o nosso exemplo para que você se identifique e olhe para a sua casa. Como é que está lá dentro do armário? Seu guarda-roupa.
Tem muita coisa velha entulhada. Começa a tirar para fora, gente. Você, homem, marido, como é que está teu pátio, jardim? Como é que está a fachada da sua casa? Está precisando de uma limpeza, de uma pintura? O seu carro está batido, arranhado? Como é que ele está? Sabe, gente, são nas pequenas coisas que a gente começa a organizar a vida, e o Senhor está nisso. Você não precisa começar pelas coisas grandes, comece pequeno. Nós vamos colocar alguns desafios para vocês, para nós como igreja, para que a gente faça durante a semana e não para na semana. Nós precisamos nos organizar como família, como casa, como corpo de Cristo, como sociedade. Coloca no papel os seus planos, os seus sonhos. Coloca no papel as tarefas que você precisa realizar. Faz um checklist. Vai resolvendo. Marido, se a sua esposa tem dificuldade, ajuda ela. Esposa, se seu marido tem dificuldade, ajuda ele. Conversem. Busquem ao Senhor. Amém? Queria deixar para vocês, então, os desafios. Nessa semana, na nossa família, nós vamos procurar algum meio de cuidar das nossas emoções. Eu vou até tirar aqui para que você possa tirar foto. Cuide das suas emoções. Tenha um tempo de qualidade numa conversa, um passeio, uma refeição. Façam algo juntos. Marido, cuide do coração da sua esposa, dos seus filhos. Tire um tempo com o seu filho. Faça algo só você e ele. Ou ela. Número 2, nas finanças. Faça uma revisão das suas entradas, das suas saídas. Analise se é necessário cortar gastos desnecessários. Planeje em reservas. Não precisa começar grande, gente. Comece pequeno. Começa com o que dá. Alinhe prioridades financeiras. Se a tua vida está bagunçada, tem dívidas, começa a se organizar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou priorizar? Como é que eu vou resolver isso aqui? Nós vamos juntos como família. Sabe, gente, tem família que um se esforça, põe para dentro, e o outro tira, e tira. Sentem e conversem. Definam prioridades em família. 3, ordem espiritual. Em família, declarar a ordem de Deus no seu lar. Façam leituras bíblicas juntos. Momentos de oração pela família juntos. Faz sentido para você? Você acha que vai fazer bem para sua casa, para sua família? Como eu disse, é uma palavra prática. Não tem muito segredo, gente. É só fazer. Parece tão difícil, tão distante, mas comece pequeno. É só fazer. Peça a Deus para que Ele te acorde, para que Ele te chacoalhe, para que Ele te coloque em movimento. Se você se sente anestesiado, sem forças, desanimado, triste, o Senhor não quer te ver assim. O Senhor deseja ver você em movimento. Se coloque de pé, por favor. Feche teus olhos. Depois de ouvir tudo isso, você tem que dar uma resposta ao Senhor. Como está a sua vida, seu coração, o coração da sua esposa, dos seus filhos? Como é que está a tua vida espiritual, a sua vida com Deus? Aonde está edificada a sua casa? E lá no teu trabalho, como é que você tem se organizado? Como é que você tem se relacionado? Vai falando com Deus. Faça compromissos com Ele.
Comece pequeno. Peça ajuda dele. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença em oração, Pai, em resposta a essa palavra. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por sabedoria sobre a vida dos homens, Senhor Deus, para liderar as suas famílias. A maneira de Cristo, Senhor Deus, na maneira que o Senhor nos ensinou, servindo a família. Servindo de tal modo, Senhor, que Ele se coloque como, Senhor Deus, aquele que dá a sua própria vida por amor à sua esposa, à sua casa, aos teus filhos. É Ele que se entrega, é Ele que se doa. Se alguém tiver que se arrebentar, é Ele que se arrebenta. Mas a sua família não vai passar dificuldade. A sua família não vai sofrer, a sua família não vai morrer, a sua família não vai ficar pelo caminho. Ele leva ela junto. Ele é o responsável. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor coloque uma graça sobre as mulheres, para que elas sejam sábias, para que elas edifiquem os seus lares, para que o marido, Senhor Deus, consiga encontrar em casa um lar de paz, um lar de harmonia, Senhor. Que os seus filhos, Senhor Deus, sejam prósperos, Senhor Deus, que eles sejam, Senhor Deus, frutíferos, Pai, que eles se agarrem aos pais e que eles valorizem, que eles honrem os pais, em nome de Jesus Cristo. Pai, que em nossas casas nós tenhamos, Senhor Deus, as nossas prioridades restauradas, que nós saibamos colocar, Senhor Deus, o que é primeiro dentro dos nossos jarros, dos jarros da nossa vida, Senhor, que nós saibamos colocar, Senhor Deus, a prioridade da presença do Senhor, que sem ela nós não somos nada, Senhor, que o casamento esteja, Senhor Deus, diante da sua presença, que os nossos filhos, a nossa família, Senhor, esteja sendo protegida por Ti. O demais o Senhor vai acrescentar. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Pai. Dai-nos direcionamentos, Senhor. Dai-nos sabedoria para guiar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Pai, que nós saibamos discipular os nossos filhos. Que os nossos filhos, Senhor Deus, possam, Senhor, como flechas, atingir lugares maiores, mais distantes, em lugares, Senhor Deus, prósperos e abençoados. Porque nós, como pais, estamos, Senhor Deus, assumindo o nosso papel com responsabilidade, Senhor. Com o posicionamento do céu nas nossas vidas. Que nós, Senhor, como pais, saibamos direcionar os nossos filhos, Senhor, para que eles realizem sinais, milagres, maravilhas, porque o Teu Santo Espírito é com eles, Pai. Fortalece-nos como família, Pai. Fortalece-nos, Senhor Deus, como igreja. Fortalece-nos, Senhor Deus, como sociedade, Pai. Nós oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.